gravar mais um vídeo. E hoje, na verdade, eu vou fazer isso por uma semana. Que eu não sei como é que vai ser o título desse vídeo, porque eu ainda estou pensando. Mas basicamente é trocando o tempo de ativação de telas por tempo de leitura. Mas é, por exemplo, todas as vezes que você pega o seu celular e ativa ele pra mexer em alguma coisa, fica ativação de tela, né? Aquela pausa pra tirar algumas coisas dos gatos que eles estão brincando, aí não fica fazendo barulho no vídeo, porque já basta o ventilador. Mas enfim, segunda-feira, ontem, eu tinha que ler 125 páginas, porque eu ativei o celular na última segunda 125 vezes. Então, eu acabei lendo, na verdade eu não sei exatamente, deve ter dado, era pra me ler 125 e eu li, eu acho que umas 200 e pouca, 300, tá? Porque eu acabei não marcando direito. Mas eu li Procure-se um Namorado, do Alex Hall, eu li no Kindle. E assim, eu acabei dando, já vou falar mais ou menos, eu acabei dando 3.25 estrelas, porque assim, é um livro de matemática que eu gostei. Eu acho que poderia ter sido abordado várias coisas diferentes. E outra coisa que eu me irritei um pouco é com um dos protagonistas sempre indo atrás do outro, sabe? Tipo assim... Mas isso não chega a ser um spoiler, tá? É mais que, tipo... Não que ele vai sempre, mas eu gostaria que algumas coisas mudassem ali um pouco. Então, basicamente, um dos nossos protagonistas, o Luke, ele é tipo uma subcelebridade, porque ele é filho de 2 estrelas do rock, e o pai dele é envolvido com bastante droga e essas coisas. A mãe já se aposentou faz um tempo, e acaba que ele é sempre associado a isso, e acaba que uma foto dele comprometedora aparece por aí, e aí ele tem que arrumar um namorado, porque a única ONG que aceitou contratar ele diz que ele vai ser demitido porque vários doadores não gostam de ser associados a esse tipo de imagem. E aí ele tem que arrumar um namoradinho perfeito, porque todo mundo sabe que ele é gay, pra limpar a imagem dele. E aí que vem o nosso advogado, que eu esqueci o nome dele agora, não vou lembrar. Cara, memória de centavos. Vou tacar o nome dele aqui, o advogado. É assim, tudo que o Luke gostaria, só que ele já conheceu ele uma época. E aí eles vão levando isso e tudo mais. Sabe aquele romancezinho que obviamente, né, começa de mentira, vai se tornando real? Só que eu acho que tem várias coisas que me irritou nesse livro. Tem várias coisas que eu gostei, por isso que eu dei 3 estrelas. Eu poderia ter dado menos, mas teve várias coisas que eu fui gostando, então por isso que eu dei 3.25 estrelas. Não, é uma coisa assim, eu recomendo pra ler, mas algumas coisas eu tô ficando meio irritada. Então assim, desafio segunda-feira, check. Os cálculos, hoje, terça-feira, eu tenho que ler 165 páginas. Pensando, se eu leio a continuação desse aqui, que é Esse é pra Casar, que é basicamente se eu não me engano, bugou. Às vezes ele tá bugando assim, mas enfim. Passou 2 anos nessa história, e os amigos do Luke já começaram a casar e tudo mais. E aí eles têm essa perspectiva, e aí acaba que ele encontra um ex-namorado que convida ele pro casamento dele, né, o Luke. E aí tem tudo uma coisa envolvida, assim. Então vamos ver do que eu vou achar, porque assim, tem gente que prefere o primeiro livro do que o segundo. Vamos ver se eu não vou gostar mais desse do que do outro, vamos ver, né? Então essa campanha aqui. Ou eu estava lendo, eu li também ontem umas páginas desse aqui, que é Os 7 Últimos Meses, de Anne Frank, que é basicamente algumas pessoas que conviveram com a Anne em algum momento no campo de concentração que ela ficou, que pode dizer uns relatos do que aconteceu, mas também eles contam o relato deles. E eu acho isso bem interessante. Eu já li esse livro, eu estou relendo. Alguns livros eu gosto de reler, enfim, né? Tem muitos momentos aqui que eu fico muito triste, então não é um momento assim, eu tenho que estar num momento assim não tão mal pra eu ler isso aqui e não ficar pior ainda, sabe? Não sei se vocês me entendem. Então assim, quem sabe eu tente terminar esse livro, porque eu ia ficar assim, ó. O livro tem 223. E eu teria, como eu já li algumas páginas, eu teria que ir até a 105, digamos assim, no meio de um capítulo. Ia sobrar só isso.
Então, eu teria que ler esse livro aqui. Ver como é que vai funcionar, mas eu preciso de um energético. E quem sabe eu faço café mais tarde. E eu já tentei iniciar esse desafio umas 2, 3 vezes. E aí toda vez aparecia alguma coisa. E aí eu tinha que parar. Porque era, tipo, eu lia 2 dias. Parava porque acontecia totalmente outras coisas que eu não conseguia ler em nenhum momento, entendeu? Tipo assim, não dava. Então eu resolvi parar. Eu finalizei vários livros, assim, que... Vários não. Eu já finalizei uns outros livros no desafio. E aí eu não consegui dar continuidade, mas acontece. O Goodreads pra atualizar minhas leituras. E eu coloquei como meta desse ano ler 50 livros e eu estou em 48. Então, assim, eu acho que eu vou só aumentar quando eu bater a meta. Tipo assim, eu vou falar, bati a meta em tal dia de 50 livros lidos, vou aumentar a meta pra 60. E aí eu vou indo assim, sabe? Tipo, aumentando. Porque eu sinceramente não sei até quantos livros eu vou ler em dezembro. Porque tem momentos que eu fico super, tipo, leio 7 livros em 7 dias. E tem vezes que eu fico um mês lendo 2 livros. Essa sou eu, né? Ressaca literária pegando pesado. Enfim, vou ver o que eu vou ler. E aí, quem sabe, eu venho atualizar vocês mais tarde. E vamos de atualizações. Então, terça-feira ontem eu precisava ler 165 páginas e eu acabei lendo 160. Tipo, faltou só 5 páginas, mas eu tava muito cansada. Eu não conseguia me concentrar pra ler esse livro aqui. Então eu deixei as últimas páginas pra ler hoje. Eu tenho que ler 200... Eu tô olhando pra baixo porque eu tô olhando o planner. Eu tenho que ler 201 páginas e aí eu incluí as 5 páginas de ontem que eu não consegui ler, então 206 no total. Então eu li as últimas 23 páginas desse livro aqui, né, os últimos meses de Anne Frank, e continuei dando 5 estrelas pra esse livro, como eu falei, já foi uma releitura. Eu mudei algumas coisas no post-it, não sei se dá pra ver. O verde é basicamente cada pessoa que falou, que no total tem... Peraí. Tem 6 mulheres que contaram os seus relatos também. E que momento elas encontraram com a Anne, com a Margot, que é a irmã dela, e com a mãe, né, das meninas. E assim, é um relato muito emocionante, porque muitas vezes tu fica indignada com as coisas que tu escuta e que tu lê sobre aquela época e como é que as pessoas conseguiam fazer isso com as outras pessoas. E também o livro conta, na metade, eu não gostei que foi na metade do capítulo, podia ter terminado, porque, ó, tá aqui, aí literalmente tá numa frase, veio umas imagens, pera, e aí do nada, ai Cristo, e do nada voltou, entendeu? Foi no meio de um capítulo, eles poderiam ter finalizado esse capítulo e colocado as imagens, enfim. Mas aqui basicamente mostra as pessoas, tipo a Anne, as imagens da infância dela com as outras pessoas, também as mulheres que contaram nesse livro os seus relatos. É um livro que eu recomendo para quem gostaria de ler e tudo mais. É um relato muito emocionante dessas mulheres que sobreviveram e enfrentaram muitas coisas, sabe? E assim, é bem triste tu pensar nas coisas que elas tiveram que passar. Por exemplo, uma das coisas que a maioria das mulheres não menstruavam no campo de concentração, porque elas estavam desnutridas demais, então acabou que o organismo não menstruava, sabe? E algumas falaram que elas foram menstruar 6 meses depois que saíram no campo e tudo mais. Eu do futuro, editando esse vídeo, gostaria de dar um adendo, que também dizem que os nazistas colocavam algum remédio, algum hormônio, uma coisa assim, na comida deles para impedir que as mulheres menstruassem, sabe? Então, além da desnutrição, tinha essa desconfiança que eles colocavam alguma coisa na comida para elas não menstruarem. Só que eu não tenho uma confirmação disso, porque, sinceramente, eu não olhei mais sobre. Com certeza vale mais a pena pesquisar mais a fundo, caso você se interesse. Então, assim, é uma coisa bem triste de você for pensar da desnutrição, da humilhação que elas passavam. Então, assim, foi bem complicado. E também dizendo, assim, o tratamento que tinha de diferença para
pessoas que eram judias e foram presas, ou que pessoas que na verdade eram judias, mas foram presas como políticas, né? Acabaram sendo presas políticas, então muitas vezes elas escondiam a identidade judia pra não piorar a situação, sabe? E isso é muito triste. E enfim, eu marquei também várias coisas, né? Eu fui pra continuação de um livro que eu finalizei aqui, que é Esse é Pra Casar, né? Que é a continuação do Procura-se um Namorado. Que é basicamente as pessoas importantes da vida ali do Luke e do Oliver. Lembrei o nome do menino, é Oliver. Tipo, casando. E aí, se eu não me engano, esse livro é separado em 4 partes, porque é 4 casamentos, aparentemente. E aí conta o relato de cada um e as aventuras. E eu, sinceramente, falei que isso ia acontecer. Eu tô gostando muito mais desse livro aqui do que do outro. E, enfim, vamos ver. Eu estou, não lembro que página eu estou, mas eu já estou em 51%. Eu acho que faltam umas 5 páginas pra eu finalizar as 206 páginas de hoje. Mas eu tô pensando em terminar esse livro aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir parar e ir pra ler em outro dia, entendeu? Então, assim, acho que eu vou tentar finalizar ele hoje. Ainda é quarta-feira e eu terminei Esse é Pra Casar, do Alex Hall. E, tipo assim, era pra mim ler 206 páginas e eu acabei lendo 446. Foi um dos recordes da minha vida, porque assim, eu li 23 páginas daquele outro livro lá que eu já falei pra vocês, e eu li 423. Praticamente eu li o livro inteiro hoje. Na verdade, acho que eu li o livro inteiro hoje. Enfim, o que eu achei? Eu ainda estou em dúvida que nota eu vou dar, porque eu preciso raciocinar sobre esse livro. Porque eu não lembro se eu falei que eu achava que esse livro era melhor que o outro. Até certo ponto, eu achei melhor. Eu dei mais risada, eu me diverti mais, eu entrei mais na história. A escrita, pra mim, continua sendo boa. Só que o final me pegou. Porque é um final diferente, mas que eu não sei se eu gostaria que tivesse acontecido. Eu gostaria que a linha cronológica dos acontecimentos tivesse sido um pouco diferentes. E o final, porque eu acho que vai ter um terceiro livro. Não foi lançado ainda. Não sei, vou ver. Porque eu vi que era pra ser lançado em 2025, mas eu não tenho certeza. E aí, como é que eu não vou dar spoiler, mas assim, porque eu estou falando com uma das minhas melhores amigas, Vitória, beijo Vitória, sobre esse livro, porque ela não se importa com spoiler. Porque assim, eu acho que o final teria sido mais significativo se tivesse acontecido de uma outra forma. Mas não exatamente a forma que podemos achar. Mas eu acho que eu teria gostado mais se o Oliver tivesse um desenvolvimento maior sobre algumas questões dele e desenvolvimento ali. Porque eu vi o Luke bem mais maduro com suas atitudes e tudo mais. E eu acho que daria espaço pro Oliver aparecer alguns capítulos, tipo o pensamento dele. E também ele curando, porque assim, diz aqui que ele foi na terapia, mas não foi falado mais sobre isso. E eu acho que eu senti falta disso também. Uma coisa, tipo, ele se resolvendo mais sobre algumas questões que ele tinha. Os pais dele, do Oliver, não eram uma pessoas legais, assim, eles eram... Eu não vou nem meio, eles eram homofóbicos. Coisa dele não se vê muito na comunidade Queen. E tinha um desenvolvimento ali do Luke tentando ajudar ele com algumas questões. Então, assim, eu tô muito em dúvida porque o final me surpreendeu, teve um plot twist diferente, mas não foi uma coisa que eu gostei tanto, poderia ter sido desenvolvida bem diferente. Se vocês têm interesse, leiam, tá? Porque foi uma leitura divertida em certos pontos, o amigo dele totalmente doido, confusão. Eu acho tipo um livro de 400 e poucas páginas, na verdade tem 423 que eu li hoje. Poderia ter aparecido um pouco mais alguns outros desenvolvimentos, mas no geral foi isso. Hoje é quinta-feira e eu preciso ler 116 páginas. E eu estava pensando em iniciar esse livro aqui, que é Alguém que Você Conhece, da Cherry Lapena. E faz um tempo que eu ganhei, né, eu comprava a da Tag Inéditos, né, e faz um tempo que eu recebi aqui em casa e, tipo assim, acabava nunca lendo e dessa vez eu fiquei com vontade de ler. Então, assim, e eu até marquei aqui, ó, que eu tenho que ler isso aqui hoje.
E aí vai sobrar bem pouco pra amanhã. E ainda não sei se eu não termino, sabe? Eu vou ler aqui atrás do livro só pra vocês saberem mais ou menos o que se fala. Em um bairro onde todos os moradores são próximos, pode ser difícil esconder certas coisas. E é aí que você descobre que não conhece tão bem assim seus vizinhos. Carmine Torres não imaginava que a tranquila rua para a qual havia se mudado poderia ser perigosa. A carta que recebeu não deixava dúvidas. Meu filho arrombou a sua casa recentemente, enquanto a senhora estava fora. Acho que deveria saber que ele bisbilhotou seu computador. Será que ele entrou em outras casas também? Mas por que fez isso? O que o invasor estava procurando? Quando uma vizinha é brutalmente assassinada, todos ficam horrorizados e desconfiam um dos outros. Afinal, todo mundo ali tem algo a esconder. Então, assim, é um thriller. Não sei se eu estou tão empolgada pra ler esse livro, mas vamos lá. Agora eu não vou conseguir ler, porque é 8 horas da manhã. Eu vou dar uma estudada em algumas coisas e aí depois eu retorno pra tentar ler esse livro. Esqueci de falar que eu bati minha meta do Good Dreams e eu li 50 livros esse ano, né? Que eu coloquei como meta 50. Então eu aumentei a meta pra 60. Pelo menos eu aumentei, eu acho que eu consigo chegar a... Vocês estão vendo isso? Eu acho que eu consigo chegar a 60 tranquilamente. Ele gosta muito de gritar, vocês viram? Enfim, era só pra atualizar isso mesmo. Então, ainda estou me acostumando a ser uma youtuber. Porque hoje, na verdade, é sábado. Eu não atualizo vocês faz 2 dias. Porque assim, deixa eu ver aqui. Tá, quinta-feira, eu tenho certeza, quinta-feira, eu acabei lendo esse livro aqui, que é Alguém que Você Conhece. Era pra mim ter lido 216 páginas e eu li 318 porque eu finalizei o livro naquele dia. Eu dei... Na verdade, eu ainda tava em dúvida, mas eu dei 4 estrelas pra esse livro porque eu gostei da narrativa, me prendeu do começo ao fim. Algumas partes, confesso que eu fiquei um pouco, assim, entediada com certas coisas. Eu ainda tô me perguntando se vai ter uma continuação disso, porque o jeito que terminou ficou meio em aberto. Mas demais, até marquei algumas coisas, porque, assim, eu tava numa hora do livro, você vai desconfiar de todo mundo, porque você não sabe o que tá acontecendo, porque é uma reviravolta atrás da outra. E no final, aconteceu uma coisa específica que eu pensei já em um dos personagens na hora, mas a autora ainda colocou mais coisas complexas, porque não era só uma das pessoas que eu tava desconfiando, tinha outras pessoas envolvidas também. Então eu fiquei assim, gostei. Eu acho que só algumas coisas de, por exemplo, se vai ter uma continuação pra gente saber um pouco melhor do como é que era a relação de alguns vizinhos e tudo mais, que ficou realmente bem aberto. Meio que deu, pra mim, ficou subentendido algumas coisas, mas que fariam sentido. Mas, enfim, foi um livro que vale a pena você ler. E aí, sexta-feira era pra mim ter lido 231 páginas, que eu comecei a ler esse livro aqui, que é Depois de Auschwitz, a história real e emocionante da minha irmã, de Anne Frank, que sobreviveu ao Holocausto, que no caso o nome dela é Eva Slows. E eu pesquisei no Google e ela ainda está viva, diz que ela é uma das últimas sobreviventes, né, do Holocausto. Ela tem agora 95 anos, se eu não me engano. E, enfim, é basicamente ela contando de como é que ela entrou na vida e tudo mais da Anne, que basicamente o Otto Frank, que é pai da Anne, casou com a mãe da Eva depois do Holocausto, depois de alguns anos. E é basicamente ela contando a história dela a partir de como é que foi onde ela nasceu ali, como é que foi a infância dela.
onde é que ela teve que se esconder quando começou a ocupação nazista, e conforme que ela foi passando, a história dela, o que aconteceu, o que ela passou no campo e tudo mais, sabe? Então, assim, eu marquei várias coisas, eu também, assim, eu tava marcando, não sei se dá pra ver. Eu marco assim, às vezes, eu não coloco post-it, mas em todo livro eu fiz isso, tipo de marcar e tudo mais, porque é uma história muito, muito triste. E, enfim, sexta-feira eu li só 80 páginas, eu não consegui mais ler. Eu juntei as páginas que faltavam de sexta com uma de hoje. Sábado tem 142, né, que eu precisava ler. Aí sobrou de sexta 151. Então, no total, eu tenho que ler 293. Eu acabei esse livro aqui agora há pouco e deu 238 páginas. Então, ainda faltam umas 55 páginas que eu vou ler em algum outro livro pequeno. Eu tenho um livro menor ali que, quem sabe, eu posso. Ou eu começo outro, não sei. Também eu tô com fome, é quase 11 horas da noite. Eu não sei se eu estou afim de ler essas 55 páginas. Quem sabe eu deixo pra amanhã. Porque amanhã é também umas 120 páginas por aí. Então é mais tranquilo do que, né, hoje, que eu tinha que ler bastante. Enfim, eu vou ver então mais ou menos o livro que eu vou continuar lendo. Hoje é domingo e eu tenho que ler 116 páginas, mas somando as 55 páginas que eu não li ontem, né, sábado, então eu tenho que ler hoje 171. E até é pouco comparado com os outros dias, que eu li 200 e poucas. E eu escolhi esse livro aqui, Uma Centelha na Escuridão, da Stacey William. Não sei falar sobre o nome dela. Eu gosto tanto dessa capa, eu acho ela tão bonita. E eu vou ler um pouco aqui atrás pra vocês. Quando Chloe Davis tinha 12 anos, a cidadezinha em que ela morava, na Louisiana, viveu um período de terror. 6 adolescentes desapareceram sem deixar vestígios. O que já era uma situação traumática piorou ainda mais quando Chloe descobriu evidências que apontavam que o monstro que todos o procuravam estava mais perto do que ela pensava. Seu próprio pai era o responsável pelos assassinatos. Depois da prisão dele, sua vida nunca mais foi a mesma. Chloe teve que lidar com a destruição da família e o preconceito dos vizinhos, que não permitiam que ela se esquecesse da tragédia causada pelo pai. 20 anos após o ocorrido, Chloe é psicóloga, e depois de muito esforço conseguiu ir em busca de um pouco de felicidade. Mas esse equilíbrio cuidadosamente cultivado por ela acaba quando duas adolescentes desaparecem em sequência. Todos os traumas de Chloe voltam à tona e ela se vê presa àquele mesmo verão de 2 décadas atrás. Ela está sendo paranoica, enxergando um padrão onde não há nenhum, ou está prestes a desmascarar um assassino. Estou empolgada para esse livro, não sei o que esperar. Eu já li até o capítulo 4, página 28, e posso falar que eu estou gostando dos capítulos porque eles são curtos. Eu noto que eu perco menos o interesse quando é curto, sabe? Porque quando é um capítulo muito longo, parece que é muito desgastante. Mas enfim, eu volto quando eu precisar atualizar vocês. Acabou que domingo, né, eu precisava ler 171 páginas e eu acabei lendo só 50 desse livro aqui. Não é porque não tava fluindo, é que eu acho que eu não tava muito na vibe de ler esse tipo de livro. Então eu acabei não lendo. Ontem, segunda, eu resolvi começar um outro livro pra ver se eu me empolgava mais pra ler e fechava o desafio. E aí li esse livro aqui, porque eu queria uma coisa, um romance bem assim, que eu não pensasse muito. Então eu li A Garota do Quarterback, da Kel Teixeira e Grazi Fontes. É o primeiro livro de uma trilogia, se eu não me engano. Eu li no Kindle. Tem no Kindle Unlimited, se eu não me engano. Enfim, e aí eu acabei lendo o livro inteiro ontem, que foi 460 páginas. É impressionante como eu leio rápido no Kindle. Mas enfim, eu vou... Esse livro aqui eu vou tentar terminar em algum outro momento, enfim. Quem sabe ele apareça em outros vídeos. E esse livro aqui, eu dei 3 estrelas. Assim, até certo ponto, ele tava sendo um 4 estrelas pra mim. Só que para um livro de 460 páginas, teve muita coisa que faltou na minha visão. Tem umas cenas hot, né, cenas picantes no livro. Só que chegou num ponto que eu fiquei assim, não tem necessidade, sabe, de ter tanta. Poderia ter colocado algumas informações mais relevantes. Assim, no início, as autoras já falam que esse livro não é uma grande revelação, não tem grandes plot twists. É uma coisa pra você sair da ressaca literária.
Então eu até saí por ler o livro inteiro, só que chegou num ponto que eu acho que faltou algumas informações, faltou algumas coisas que eu gostaria mais. Inclusive, eu acho que seria até interessante, por exemplo, o jeito que acabou, acabou com meio que o que vai acontecer no próximo livro, sabe? No segundo livro. E, enfim, eu acho que eu também tô falando aqui, eu esqueci de falar o que se trata desse livro. Obviamente, né? Temos aqui um quarterback, que ele é o popular, né? É o popular da universidade e tudo mais. E temos a garota nerd que estuda ciência da computação, acho que é isso, alguma coisa da computação. E aí o quarterback está indo muito mal na faculdade. E, no caso, principalmente em matemática, porque ele é um jogador, mas ele faz engenharia elétrica. Então, ele precisa ir bem em matemática e ela acaba meio que aceitando ele como estudante. E aí eles vão vendo que tem uma tensão entre os dois. E aí eles começam, ai meu Deus, eu não posso me relacionar a você. Enfim, começa tudo isso, mas obviamente eles têm uma química. E, enfim, eles enfrentam várias coisas aqui. E ela também tem vários problemas, assim, psicológicos. E uma coisa que eu não gostei foi que uma parte do livro, isso não é bem spoiler, uma parte do livro, eles estavam conversando sobre um detalhe, e em nenhum momento eles falaram sobre ir na terapia. E eu acho que seria muito importante ter colocado isso pra ela, entendeu? Porque em nenhum momento faz referência a isso, e eu acho que algumas coisas que ela precisava tratar, tinha que ter necessidade de ter falado isso, sabe? Enfim, aí foi assim, um livro que foi tirando o meu brilho conforme eu fui lendo algumas coisas. Não que foi um absurdo, mas tipo assim, não especificamente. Sinceramente, teve algumas partes do Hot que eu passei reto. Tipo assim, eu fui lendo, tá, passa. Porque, tipo assim, era uma coisa diferente do que eles já tinham feito. Porém, eu não tava afim mais de ler isso, sabe? Eu tava afim de uma história, de ter, tipo assim, eles se envolvendo e tal, mas eles resolvendo alguns problemas que tinha na história ainda, que na minha concepção não resolveu. 3 livros, vão ter 3 personagens do time de futebol americano. Voltando à linha da raciocínio. Por ser um livro que vai falar sobre esse casal é o primeiro e o segundo tem um outro casal, eu acho que os personagens não deveriam ter um outro desenvolvimento nos outros. Tipo assim, eles poderiam trabalhar algumas coisas, mas eu acho que deveria focar no casal aqui, resolver algumas coisas aqui enfim, aí termina a história, vai pro segundo, vai pro terceiro. Se tiver um quarto livro, então, do futuro deles depois de formados, aí já é outra coisa, entendeu? Eu acho que seria interessante ter um quarto livro sobre eles após a faculdade. Se o sonho deles... Eu não sei como é que tá sendo os outros livros, então eu acho que vai ser, tipo, continuações. Por exemplo, isso aqui foi uma linha do tempo. Eu acho que o segundo livro vai apresentar algumas coisas pra nós e vai ter uma outra linha do tempo também, né? Tipo assim, indo pro futuro. Então, enfim, eu não sei como é que vai ser, eu estou supondo. Mas eu acho que algumas coisas poderiam ter finalizado nesse livro. Os 3 livros estão no Kindle Unlimited. Mas, enfim, já falei demais, né? Só que eu precisava falar sobre esse livro aqui, porque o meu brilho, sinceramente, foi diminuindo, por isso que eu dei 3 estrelas. Nesse desafio, vamos recapitular um pouco. Nesse desafio, eu li 6 livros. Eu não... tipo assim, deu uma... O Simba acabou de vir aqui. Ó a orelha dele. Ele vai, filho, fica aqui. Rapidinho. Ai, meu Deus, tá? Ele quer que eu abra a janela pra ele, rapidinho. Era pra mim ter lido 1.196 páginas nesse desafio. Eu acabei lendo, tipo, umas 2.000. 2.000 e pouco. Então, eu acho melhor ter lido mais do que menos, né? Segunda-feira, então, eu finalizei Procure Seu Namorado. Quarta-feira, eu finalizei Os Últimos 7 Meses de Anne Frank. E também, quarta-feira, eu finalizei Esse é Pra Casar, que é a continuação do Procure Seu Namorado. Quinta-feira, eu finalizei Alguém que Você Conhece. Sábado, eu finalizei Depois de Auschwitz, que é a da minha irmã da Anne Frank, a Eva. E segunda-feira, ontem... Vocês estão vendo ele tentando abrir a janela? Filho, segura um pouco aí. Segunda-feira, eu finalizei com A Garota do Quarterback. Então, pra mim, foi um sucesso eu também ter lido 6 livros nesse desafio. Então, era isso. Ó, até tá aqui, ó. Tem até aqui o que eu
as páginas que eu precisava ler, enfim. Estou pensando no que vai ser o próximo desafio. Quem sabe eu dê continuar desse aqui e dê continuar dessa série. O Simba vai continuar passando por aqui. Então, assim, vem cá, filho. Você vai dizer tchau. Ai, olha, meu nenê. Então, vem aqui. Ai. Filhote, fica aqui um segundo. Ai. Interrupções à parte. Então... Ai, fica aqui com a cabeça pra baixo. Ai, meu Deus. Deixa eu abrir a janela pra criança. Vamos abrir a janela pra criança. Eu não queria abrir também porque tinha um bicho ali até agora há pouco. Deixa eu ver se tem mais. Não tem, enfim. Então, finalizando assim o vídeo, porque a criança quer a janela. Esse desafio também foi um pouco assim, eu não consegui gravar tantos takes como eu gostaria. Mas eu sou feliz por ter finalizado esse desafio. Eu acho que eu fico um tempo sem ler depois deles, porque eu ler 6 livros rápido como eu li, acaba me desgastando um pouco. Então eu fico um pouco cansada. Mas era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Dê ideias de outros vídeos que vocês gostariam de ver aqui. Ou dicas e tudo mais. As dicas construtivas são sempre aceitas, tá bom? E, enfim, era isso. E até o próximo vídeo.